Viviane, tentando atender a sua solicitação, eu vou fazer um preâmbulo, né, sobre o trabalhador no tempo. Né? Nós temos dois cortes na história da humanidade em relação ao trabalho. Um antes da Revolução Industrial, nós tínhamos um perfil de trabalhador, onde era fundamentalmente rural, né, agricultor, e tínhamos também centrados em algumas cidades os profissionais de ofício, aquele que dominava todo o ciclo produtivo. Por exemplo, o sapateiro, o alfaiate, né, que dominava todo o ciclo produtivo dessas atividades. Depois da Revolução Industrial, nós entramos com um modelo mecanicista, né? Entramos com a mão de obra, especificamente, daí chamado mão de obra. E a mão de obra se caracterizava, né, em sua grande maioria, por só utilizar as mãos para a produção industrial. Né? E, posteriormente à Revolução Industrial, nós tivemos o segundo corte, que é a Revolução do Conhecimento. Né? Alguns demandam... afirmam a revolução tecnológica, mas na verdade o computador só veio em decorrência do conhecimento. Então houve uma revolução do conhecimento na sociedade, e isso transformou todos os tecidos sociais dos países. E esse trabalhador do conhecimento, ele demanda todo o ciclo produtivo que demandavam os profissionais de ofício. Né? Hoje, quando você requisita um profissional, você solicita que ele tenha um domínio de várias áreas, né, como tecnologia, como relação interpessoal, liderança, além da sua especificidade, né, no seu cargo diretamente dito. Todo esse conjunto de fatores caracteriza que hoje a sociedade moderna necessita do trabalhador do conhecimento. E a robotização veio para fazer o trabalho da mão de obra. Nós temos hoje uma conjuntura no Brasil bastante significativa. Nós temos hoje uma grande massa de mão de obra e muito pouco capital intelectual proporcionalmente à população. Isso demanda que algumas organizações hoje, com crescimento relativo do Brasil, não é nada significativo em relação ao que poderia ser, importe mão de obra. Né? A indústria naval está importando os DK6, os japoneses que trabalham na indústria naval a peso de ouro, os filhos de brasileiros que foram para lá, né, de japoneses que vieram para cá imigrantes e voltaram para lá para conseguir um futuro próspero, uma carreira próspera, eles estão voltando para o Brasil a peso de ouro na indústria naval. Nós já temos crises da área de aviação. Nós temos várias crises em vários setores de profissionais do conhecimento, profissionais que dominem essa qualificação toda, necessária para atuar dentro de uma organização. Então, o preâmbulo que eu gostaria de fazer é exatamente esse. Dentro desse cenário, nós temos uma precariedade de mão de obra. Aí, onde se inseriria as universidades, a educação à distância, né, os incentivos governamentais nesse contexto? Bom, o governo está fazendo uma proposta educacional de FIES e vários outros incentivos para que as pessoas estudem, mas não é assim que funciona. Né? A educação no Brasil passa por um processo muito mais profundo. Né? Nós precisamos ter professores de carreira. Hoje, que nós encontramos nas universidades, em todas as instituições de ensino, são profissionais que atuam em determinada área e fazem um bico na escola, fazem uma alavancagem financeira das suas vidas. Eles trabalham 8 horas por dia em determinada instituição e, a partir daí, eles vão para a escola para fazer um complemento salarial, obviamente exaustos, e com pouco incentivo à pesquisa. Né? Nós precisamos criar um modelo educacional diferenciado, diferente do que está aí. Não adianta investir dinheiro, não adianta investir tempo, não adianta investir nada se nós não tivermos um modelo estratégico de educação para o Brasil. O Brasil demanda isso, principalmente na área do conhecimento. Nós verificamos isso quando existe uma abertura de um concurso. Quando é para lixeiro, que é mão de obra, as filas são gigantescas. E quando a gente precisa de um profissional altamente especializado, que demanda 10, 20, 30 anos de educação, existe uma carência muito grande. E saiu há pouco tempo nos jornais que a média de permanência do brasileiro nas escolas fica em torno de 7,2 anos. Isso é gravíssimo. É gravíssimo porque, se a economia crescer, a capacidade instalada do país não suporta e não tem material humano para atender
essa demanda. O governo está fazendo alguns paliativos e nesse contexto ele tenta salvaguardar. Na verdade, o que nós precisamos é de um novo modelo educacional no Brasil, um modelo diferenciado para diferentes classes da sociedade. Nós não podemos admitir que um indivíduo entre as 7 horas da manhã, 8 horas da manhã no trabalho, trabalhe até as 5, depois estude até as 11, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo faça trabalhos. Isso é desumano. Isso não é uma proposta de uma sociedade que quer realmente evoluir. Né? Quem sobrevive a essa trajetória são verdadeiros heróis, são os estudantes. E os professores também heróis fazendo as suas partes. Quanto à educação à distância, esse modelo não tem nada de novo. Né? O modelo Instituto Universal já o fazia, a educação à distância, só que o meio utilizado era o correio. Agora a internet, o éter, né? Isso dá uma velocidade, um dinamismo maior. Mas é muito importante saber que esse modelo de educação à distância, né? Que na verdade não é educação à distância, é um aprendizado à distância, isso demanda do aluno uma autodidaxia, ou seja, ele tem que ser um autodidata muito criterioso para cumprir as exigências dessa ensino à distância, que hoje se apresenta no Brasil, que não é a característica do brasileiro. Temos que entender essa cultura, né? Isso demanda um aperfeiçoamento muito grande. Eu entendo que esse modelo de educação à distância deva sair para um caminho híbrido, ou seja, meio distância, meio presencial. Dentro desse contexto, a educação à distância ainda tem o seu lado positivo, bastante relevante, que é conseguir que pessoas altamente qualificadas consigam falar com pessoas que realmente jamais teriam acesso a esses profissionais. Então tem que se relevar que a educação à distância cumpre um papel fundamental nos rincões do Brasil. Mas nos grandes centros, a educação à distância chega a ser uma redundância, né, em relação à educação. Não acredito que tenha vida longa, mas esse modelo educacional está aí e vai permanecer. Né? Mas não vai atingir não vai dar esse boom, essa explosão que todos acreditam que vai acontecer com a educação à distância. Que ele vai tomar o mercado, nada disso. Ele vai ter o seu espaço, 20%, 30% do mercado. E também depende do perfil do educando. Né? O discente que for já formado, tiver uma maturidade, ele vai absorver melhor a educação à distância. Já o iniciante necessita da experiência, da influência dos professores e também necessita da network que ele estabelece na relação presencial. Então a educação à distância tem seu espaço, vai ocupar seu espaço, mas não vai ser esse arraso monumental que tantos estão anunciando aí. Bom, eu entendo que já tenha respondido quase todas as suas perguntas. Vou só falar um pouquinho mais de gestão do conhecimento. O dado é o estado bruto, né? A informação é o dado com sentido, e o conhecimento é quando você internaliza essa informação. Andar de bicicleta é conhecimento seu e ninguém tira, porque você internalizou. Né? E quando você pega esse volume de informação que passa na nossa frente e não é internalizado, ele só passa essa informação e pode ser tratado ou não, dependendo muito da pessoa que está, qual o foco dessa pessoa. Já falei do modelo de ensino, deixa eu ver se faltou alguma coisa para você aqui. Situações de ensino superior frente a desafios impostos da sociedade de conhecimento, o papel das universidades. Aquele cenário desenvolvido, onde o sujeito é devorado, inundado de conhecimento, de informações, e sem ter tempo para digerir, que uma das estruturas fundamentais da educação é a maturidade, é o tempo, né? E a universidade está pecando nesse sentido, ela não consegue conectar-se ao dinamismo do mercado. Está aí a necessidade que várias universidades estão fazendo, e com muita propriedade, de vincular, né, o estágio, vincular os trabalhos de conclusão de cursos ao mercado em si.
Isso é uma forma de se conectar com esse mercado, né? Mas a universidade brasileira, tanto pública quanto privada, está fazendo o que pode dentro do modelo disponível. É necessário mudarmos o modelo educacional. Esse modelo não é um modelo de sucesso. A gente pode até repensar alguma coisa. Não dá para o sujeito trabalhar de 8 às 5 e trabalhar de 7 às 11. E se ele tiver que ter disponibilidade diária, o dia inteiro, né, 12 horas, assim seria o ideal, é preciso ter um financiamento para ele. Esse modelo, essa equação tem que fechar. Bom, vejamos mais alguma coisa aqui. Tá, o ProUni, o FII, FIES, o REUNI, etc. São os modelos que são os paliativos para tentar equacionar uma educação que não está atendendo, não está gerando os profissionais mercadológicos que a gente queria. E principalmente na quantidade que é necessária para o tamanho do Brasil. Tá bom, Viviane? Você desculpe aí, eu cheguei de uma palestra agora aqui em Maceió, estou no hotel e estou te dando isso aí, te dando esse recado aí, te dando esse retorno, esse feedback com todo carinho. Desculpe qualquer atropelo. Se precisar de alguma coisa a mais, fale com a gente aqui, tá? professor@tina.com.br é meu e-mail. Forte abraço para você. Um abraço.